Excelente, vamos fazer então um overview aqui da ferramenta, o Fala Mais Aí, a nossa ferramenta de gestão de atendimento com várias funcionalidades embutidas. Você pode ver aqui na nossa tela de login, inclusive, que estivemos na Campus Party em 2025. Foi uma experiência bem legal, a gente teve bastante gente conhecendo o nosso stand, conhecendo a nossa solução. Foi um momento muito legal mesmo. Vamos começar direto na tela do sistema. Quando você fizer o seu login, você já vai cair nessa visualização, um painel de controle com dados sobre os seus atendimentos, os status de atendimentos abertos e fechados, quais os canais de atendimento que você está tendo, por exemplo, se você tiver WhatsApp, Instagram, quantos porcentos das suas mensagens chegam por cada um desses, a evolução dos atendimentos por dia ao longo do tempo ali, inclusive alguns dados de tempo de espera, tempo de primeira resposta, quanto tempo leva para a sua equipe dar a primeira resposta para o cliente quando ele chega, né? Claro que essa aqui é uma conta de teste, de exemplo, então tem muita coisa aqui que a gente desconsidera, né? Mas dá para ver aqui, inclusive, um descritivo de quais os usuários que estão atendendo quais pessoas, né? E a gente pode aqui alterar isso por dia, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, da última semana e ele vai recalcular. E eu posso, inclusive, alterar a visualização. Posso, por exemplo, não querer ver em gráfico de pizza, mas em gráfico de barras, né? E a gente pode ocultar alguns desses gráficos que a gente não achar tão relevante assim para a nossa visualização inicial. Então, essa primeira tela já oferece para a gente algumas informações muito úteis, especialmente quando a gente está num contexto de gestão, onde a gente talvez tenha dificuldade de saber o que a equipe está fazendo, né? Principalmente se a equipe usa o WhatsApp pessoal ou algumas ferramentas meio desconectadas. Qual que é o nosso percentual de acerto? Qual o volume de contatos a gente está recebendo? Isso a gente consegue ver facilmente aqui, beleza? Acima a gente vai ter algumas atalhos ali de notificação, mensagens internas e tarefas para esse usuário. A gente vai ver algumas dessas funcionalidades bem rapidamente. E à esquerda a gente tem ali as funcionalidades principais do sistema, tá? Começando aqui pelo mais importante, que seria o atendimento. Quando a gente vem para cá, eu vou ver aqui a experiência de atendimento bem semelhante ao WhatsApp mesmo. Aqui é um WhatsApp que está conectado. E eu consigo aqui gerenciar tanto conversas de grupo quanto conversas privadas. E as minhas conversas vão ficar divididas entre as conversas pendentes, as abertas que eu estou atendendo nesse momento e as conversas que eu já resolvi, os tickets que eu já encerrei, tá? Na tela de atendimento mesmo, a gente consegue trazer várias informações do usuário, esse aqui sou eu, inclusive. A gente pode aqui alterar o nome da empresa, a gente pode alterar diversas informações, inclusive etiquetas e carteira, né? Se essa pessoa ela é atendida por um usuário específico dentro da empresa, um vendedor que atende só essa empresa. A gente pode definir que ele é da carteira desse vendedor. Assim, quando ele for mandar mensagem, já vem para cá para ser recebido, tá? A gente consegue também já fazer várias ações rápidas, por exemplo, gerar uma oportunidade em cima desse lead aqui que a gente está conversando, colocar numa etapa do funil, definir quem é o nosso vendedor, nossa pessoa responsável por essa oportunidade, enfim, colocar várias informações aqui atreladas a essa oportunidade. A gente também tem integração com o Google Calendário, então se você quiser criar um compromisso, por exemplo, eu tenho uma reunião com o João amanhã, a gente já cria essa reunião aqui, nessa data específica que for definida, e quando você criar o evento, ele vai aparecer também no seu Google Agenda, tá? Então é uma facilidade para você não ter que ficar navegando entre diferentes telas, dá para fazer tudo por aqui. Além disso, a gente tem como gerar e enviar protocolos de atendimento, né, o número do protocolo, enviar uma mensagem de avaliação, para que ele possa dizer o que ele achou do atendimento, registrar uma nota privada sobre esse contato, e aí uma anotação que só a equipe vai ver, tá? Consultar as anotações antigas também, salvar essa conversa externamente, eu consigo gerar demandas a partir disso aqui, na verdade, definir qual foi a demanda que ele me veio, então, o João veio, mandou mensagem e ele queria saber alguma questão administrativa. Eu posso encerrar esse atendimento com essa demanda administrativa e aí quando eu for tabular o motivo de atendimento, né, o motivo pelo qual as pessoas estão me mandando mensagem, ele vai dizer que X% foi por demandas administrativas ou X% dos meus leads eram só curiosos e tal. A gente consegue fazer isso por aqui também. Enfim, tem bastante funcionalidade aqui, a ideia é passar meio por alto realmente em cada uma delas. A gente vai se aprofundar futuramente, né? A gente tem como resolver o card aqui, né? Mandar ele lá para resolvidos. Posso transferir ele para uma outra fila de atendimento
ou para um outro usuário, né? Eu posso mudar de canal de atendimento, então se eu tiver vários WhatsApps aqui, eu consigo inclusive fazer ligação, dependendo da sua licença que você tiver assinado, você pode fazer ligação por aqui, tá? Enviar um link de videoconferência e fazer uma ligação para o lead sem sair dessa tela aqui. E uma funcionalidade muito útil que a gente usa bastante aqui é o agendamento da mensagem. Então eu posso agendar, por exemplo, para um dia específico do mês, num horário específico, eu posso dizer que eu quero mandar para essa pessoa um boa tarde. E aí, quando eu agendar isso aqui, a mensagem vai ficar pendente aqui até o dia definido para ser enviado, tá bom? E aí eu vou tirar isso aqui para a gente poder voltar ao normal. Outra coisa legal é que as mensagens apagadas elas continuam aqui. Então o usuário não vai ver, obviamente, mas como gestor a gente pode resgatar uma mensagem que tenha sido apagada por um usuário. Então, se por acaso teve algum atendimento que teve algum problema e a gente quer resgatar esse atendimento, basta ir lá no protocolo, trazer o atendimento de volta e ver exatamente o que aconteceu, sem que ninguém tenha alterado ali os registros das mensagens, tá? Essa é a principal tela, é onde o vendedor, a equipe de suporte vai trabalhar no dia a dia. Aqui você consegue ter acesso a toda a sua lista de contatos, carregar mais atendimentos, fazer algumas configurações úteis para gerir a forma como isso aqui aparece, até mudar a cor, etc., para o vendedor poder ter um ambiente mais confortável. Aqui ele consegue criar tarefas, e aí são tarefas mesmo, né? Então, eu preciso, sei lá, pode ser comprar café até fazer um follow-up com o cliente. Ele pode gerar essas tarefas e atribuir responsáveis, seja ele mesmo, seja um terceiro. E isso vai aparecer naquele campo de alertas que eu mostrei lá no comecinho. Também temos a funcionalidade de chat interno. Assim como a gente manda e-mail e manda mensagens para a equipe, a gente pode mandar isso tudo aqui por dentro, sem ter que mandar pelo WhatsApp mesmo, né? A gente pode mandar por aqui, fica registrado, etc. Então a gente tem a nossa gestão de contatos, onde eu posso colocar etiquetas, eu posso colocar todas as informações que eu mostrei ali para o contato. Chat interno, como eu já mostrei. Nosso funil, onde a gente consegue ver as taxas de conversão, melhores vendedores, as etapas ali do follow-up ou do funil que a gente tem. Inclusive tem como ter mais de um funil. Aqui eu tenho um funil só de follow-up, por exemplo, e um funil comercial. Dá para a gente ter isso também. Inclusive com automações. Então, eu posso criar uma automação de forma que no funil comercial, toda vez que o cliente entrar na etapa de fechamento, eu quero enviar para ele uma mensagem e eu defino a mensagem, defino qual que é o canal que eu quero usar e quanto tempo depois que o lead entrou na etapa ele vai receber essa mensagem. Mesma coisa para adicionar etiqueta, atribuir a uma carteira de alguém, etc. Então isso aqui é bem útil, a gente consegue automatizar follow-ups, inclusive usando essa ferramenta. Além disso, a gente vai ter algumas funcionalidades relacionadas a um Kanban. Aí aqui é um Kanban de tarefas mesmo, a gente pode ter, não precisa ser um Kanban comercial, a ideia aqui é mais na questão de gestão de tarefas. A gente tem a tela de tarefas, então eu posso atribuir as tarefas aos meus usuários e elas aparecem aqui em cima. Eu tenho a opção de fazer disparos em massa de mensagens, então se você estiver usando a API oficial ou a não oficial, a gente tem as possibilidades aqui em cima. Eu posso, por exemplo, selecionar todos os meus leads que estiveram, deixa eu ver, fazendo algum projeto especial ou que são clientes, pronto, são clientes do Fala Mais. E eu quero mandar uma mensagem para eles e incluir um áudio nessa mensagem. A gente faz tudo isso por aqui e eu disparo a mensagem para todos eles de uma vez só. É claro que a gente sempre trata isso aqui com muita cautela, né? Não é para a gente sair mandando milhares de mensagens para uma base fria. O próprio WhatsApp tem várias restrições conforme na modalidade de usar isso aqui, né? Na forma de usar isso aqui. Então a gente sempre vai fazer junto com a sua equipe, tá? Mas essa é uma funcionalidade que a gente tem também. Além de disparo, a gente pode configurar campanhas mais complexas, com etapas de mensagem 1, 2 e 3, etc. E a gente também pode gerenciar os nossos grupos, né? Enfim, o grupo de WhatsApp que a gente já conhece, mas com algumas regras a mais ali, né? Números banidos do grupo, definir uma mensagem de saudação, mensagem de despedida, mexer ali no grupo, criar, alterar, etc. A gente consegue fazer muita coisa por aqui. E aí, pincelando rapidamente algumas questões. Canais. Quando a gente cadastra um novo canal, eu posso cadastrar no mesmo sistema WhatsApp, Instagram, Telegram,
o chat do site, até o LX Mercado Livre, a gente está todo dia adicionando canais novos para conectar, de forma que a sua equipe atenda em uma única tela, com um único login, tudo centralizado, uma única gestão, esses múltiplos canais que a empresa tem, tá? A gente tem telas de relatório bem úteis, então eu tenho como ver os meus atendimentos bem definidos, eu tenho como ver qual que é o resumo por usuário, o que cada usuário está fazendo, até contatos por estado, se eu tiver uma base com leads de vários estados, a gente tem um relatório pré-definido para isso. Em última instância, você pode baixar muita coisa em CSV e fazer análises fora, né? Ou mesmo usar a nossa integração de API para isso. Gestão de usuários, filas de atendimento e equipes, a gente pode configurar tudo por aqui. Então, se eu quiser que um usuário veja ou não veja algumas coisas, a gente pode configurar por aqui também. Funcionalidade de mensagens rápidas, aquelas que ficam a um clique de distância para você mandar uma mensagem que geralmente é padrão para o usuário. A gente pode configurar isso aqui. Então, ao invés de eu digitar aqui é o João Pedro, eu falo com fulano, eu deixo isso pronto com um atalho para poder ser enviado, inclusive com a possibilidade de áudio ou de um arquivo, né? Então, quando eu for mandar, por exemplo, uma mensagem de boas-vindas, eu já posso mandar uma foto junto. E isso fica salvo ali para minha mensagem padrão. E talvez a cereja do bolo seria o nosso chatbot, onde você vai ter, junto com a nossa equipe, a possibilidade de configurar uma inteligência artificial para poder fazer o pré-atendimento ou o atendimento da sua equipe, tá? Então, toda vez que você mandar uma mensagem, o seu cliente mandar uma mensagem, aquelas dúvidas comuns, padrões, elas podem ser respondidas de forma humanizada, inclusive reconhecendo o áudio pela nossa inteligência artificial. E a sua equipe vai poder focar naquele lead mais aquecido, naquele lead que está no momento bom para poder ser atendido, tá? Esse foi um resumo geral da plataforma. A gente tem mais funcionalidades de agendamentos, de aniversário, né? Então, se o lead faz aniversário, a gente pode mandar uma mensagem padrão para ele. Algumas coisas relacionadas à ligação, integrações com outras plataformas. A gente tem uma série de integrações com diferentes canais de IA, com o Google Calendário, como eu falei. Então, tem bastante coisa. O Fala Mais tem uma infinidade de ferramentas. Mas eu acredito que essas são as principais que a gente pode avaliar como divisor de águas no atendimento. A nossa história foi criar essa ferramenta justamente porque a gente sofria isso nos ambientes onde trabalhávamos, né? Gerenciando a equipe sem muita informação, tentando otimizar um processo, tudo na mão, e aí usando várias ferramentas num ambiente fragmentado. Então, a gente trouxe essa funcionalidade que concentra tudo num local só, tá bom? Espero que você consiga seguir aí os vídeos para poder dar uma olhada nas outras funcionalidades no detalhe.